Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana relativamente calma que pôs fim aos primeiros 6 meses deste ano, à primeira metade de 2024, com os mercados a aguardarem pelos dados, pela medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index. Isto enquanto viam durante esta semana um dólar a subir, um yen a cair e ainda acompanhavam as sondagens relativamente às eleições em França. Tudo isto enquanto continuávamos a ouvir vários comentários de vários governadores da Reserva Federal dos Estados Unidos que continuam a empurrar para mais tarde, se é que há algum corte de taxa de juros por parte da Reserva Federal este ano, isto depois das últimas projeções dos próprios membros da FOMC terem apontado apenas um corte de taxa de juros para este ano. Tivemos bancos centrais que não desiludiram os mercados, mantiveram as suas taxas de referência, tanto na Suécia, como no México, como na Turquia. No entanto, aqui o Riksbank da Suécia apontou a probabilidade de um aumento suplementar do corte de taxas de juros, ou seja, se na anterior reunião tinha apontado para mais 2 cortes de taxa de juros até ao final do ano, nesta reunião abriu a hipótese de um terceiro mesmo corte de taxa de juros este ano, o que colocou aqui alguma pressão na coroa sueca. Por outro lado, tivemos nos Estados Unidos também a divulgação dos testes de stress à banca norte-americana, que aparentemente passaram com distinção este teste, mostrando que são capazes de aguentar, digamos, os mercados no caso de uma recessão severa. Tivemos também no debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, um debate digamos, esperado pelo mercado para tentarmos ver qual seria, digamos, a maior ou menor probabilidade de Donald Trump voltar ao poder, isto que dará, digamos, aqui alguma, pelo menos a avaliar pela última presidência, algum suporte ao próprio dólar norte-americano, mas este debate, digamos que não podemos dizer que tenha propriamente um vencedor, se bem que foi posta, ou está a ser posta em causa a capacidade de Joe Biden continuar mesmo como como o candidato democrata, já se fala nisso, e com Donald Trump, como sempre, ao ataque com insultos constantes e, portanto, digamos, denegrindo a imagem de um debate presidencial em lugar de o dignificar. Mas os mercados estavam definitivamente à espera dos dados da inflação, da medida de inflação preferida do Fed, o Core PCE Price Index, que não desiludiu os mercados, veio de encontro àquilo que era esperado. Os preços a nível mensal subiram 0,1%. A medida preferida do Fed a nível anual caiu dos 2,8% para os 2,6%. Houve aqui só um pequeno precalço, foi uma revisão do número do mês passado, que tinha sido de 0,2% e foi revista em alta para 0,3%. Curiosamente, o mercado, apesar de ter estado todo este tempo à espera, praticamente toda a semana, não reagiu praticamente face a estes dados em linha com o esperado. Os mercados acionistas nesta semana acabaram por ter algum comportamento misto. Na Ásia tivemos entre ganhos e perdas. A China, por exemplo, teve perdas. Já no Japão houve ganhos. Temos aqui o Nikkei, que ganhou aqui à volta de 2,5%. Na Europa foi uma semana de uma forma global de perdas, principalmente em França, onde o CAC 40 caiu cerca de 2%. Temos aqui o Eurostoxx, que dá uma ideia média, digamos, dos mercados, em que caiu a cerca de 0,3% durante a semana que passou. Por outro lado, nos Estados Unidos, o impulso das empresas de tecnologia, principalmente a inteligência artificial, caiu um pouco, abrandou um pouco e os principais índices norte-americanos terminaram praticamente inalterados, aqui com o SP 500 a recuar 0,08%, portanto praticamente inalterado face à abertura. No entanto, esta semana terminámos de facto os primeiros 6 meses do ano e
é bastante, como podemos verificar aqui por este gráfico, o rendimento dos mercados acionistas é significativo nestes primeiros 6 meses do ano, em que o Nikkei ganhou aqui à volta de 18,2%, o Nasdaq 18,1%, e mesmo na Europa o Eurostoxx 50 ganhou aqui um pouco mais de 8% durante este ano. Por cá, por Portugal, o PSI ganhou apenas 1,3% durante estes primeiros 6 meses do ano, e esta semana perdeu mais cerca de 1,3%, 1,4%, com um suporte da Galp, que esta semana ganhou aqui à volta de 4,5%, mas pressionado pela Mota-Engil, que perdeu um pouco mais de 6% durante esta semana. Nos mercados cambiais também foi uma semana relativamente calma, com uma volatilidade relativamente contida. Tivemos um euro-dólar que andou a negociar à volta de 1,07, começou a semana ligeiramente abaixo desse nível, terminou ligeiramente acima desse mesmo nível. E de relevante tivemos o Iene uma vez mais em perdas, com o dólar Iene a fazer um novo máximo dos últimos 38 anos, de quase 4 décadas, quando negociou acima dos 161 ienes por dólar, com o mercado a continuar à espera de alguma intervenção por parte do Banco do Japão. A nível das moedas que foram impactadas de alguma forma, por assim dizer, pelas reuniões dos bancos centrais esta semana, tivemos curiosamente a lira turca com um pequeno ganho, muito ligeiro, mas é de relevar na medida em que tem estado constantemente em perdas. Já o peso mexicano perdeu uma vez mais um pouco, cerca de 1% esta semana, e a coroa sueca foi, digamos, a mais perdedora depois do seu Banco Central ter, digamos, abrindo a porta a mais cortes de taxa de juros do que aqueles que estavam a ser esperados pelo próprio mercado. Em termos dos primeiros 6 meses do ano, observar que o Iene é o grande perdedor. Desde o início do ano, face ao dólar, perdeu cerca de 14%, um pouco mesmo acima dos 14%. Este desempenho negativo só é ultrapassado pelo real brasileiro, que este ano, face ao dólar, perdeu também cerca de 15%. No mercado de commodities, esta semana também foi uma semana relativamente calma, em que tanto o ouro como o petróleo registaram ganhos, o ouro um pouco menos do que o petróleo. Em termos dos dos primeiros 6 meses deste ano, estas duas matérias-primas também registram ganhos consideráveis, curiosamente bastante idênticos. O ouro, desde o princípio do ano, subiu cerca de 12,5% e o petróleo cerca de 12%. A semana que vai começar agora vai ser uma semana em que os mercados vão estar a olhar para as eleições e para os dados económicos, além do Fórum do Banco Central Europeu em Sintra. As atenções vão começar por estar em cima, digamos, do resultado eleitoral, primeiro o deste domingo em França, onde é esperada uma vitória do partido de extrema-direita de Marine Le Pen, mas onde poderá não ter, digamos, a maioria necessária para governar em maioria, e portanto vamos ter, digamos, provavelmente a tal segunda volta no próximo fim de semana. A meio da semana vamos ter as eleições no Reino Unido, aí parece não haver grandes dúvidas, todas as sondagens apontam para uma vitória retundante do Partido Trabalhista e uma derrota forte do Partido Conservador de Rishi Sunak, do atual Primeiro-Ministro no Reino Unido. Os mercados estão à espera já há muito tempo deste resultado, pelo que não se esperam qualquer impacto, digamos, nos mercados financeiros nestas eleições.
Por outro lado, o mercado vai estar bastante atento ao que se vai passando em Sintra, no Fórum Anual dos Bancos Centrais, onde irá já estar, claro, não poderia faltar Christine Lagarde, como Presidente do Banco Central Europeu, e onde vão estar outros representantes e outros responsáveis de bancos centrais, em que, obviamente, a figura de proa mais proeminente é Jerome Powell, o Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, e o mercado continua atento a qualquer palavra que possa vir destes discursos durante esta semana, nos primeiros 3 dias da semana. O mercado estará à espera também dos dados da inflação na Europa. Em termos de mensais, o mercado estima um aumento de preços na ordem dos 0,2%, com o índice de preços do consumidor a cair de 2,6% para 2,5% e a inflação subjacente a baixar de 2,9% para 2,8%. Pelo meio, vamos ter o Dia da Independência, um feriado nos Estados Unidos, isto antes de mais importantes números nos Estados Unidos, nomeadamente os Non-Farm Payrolls, o número de novos postos de trabalho, que depois do número bastante elevado e inesperado no mês passado de 272 mil novos postos de trabalho, é esperado este mês que mostre ainda assim um número bastante sólido, mas abaixo novamente dos 200 mil, na ordem dos 189, 190 mil postos de trabalho. Obviamente que o mercado vai estar ainda também bastante atento a outros indicadores, como as vagas de emprego JOLTS, que é esperado caírem também dos 8,06 milhões do mês passado para ficar mesmo abaixo dos tais 8 milhões, à volta dos 7,9 milhões de novas vagas de emprego, e ainda os dados de atividade económica do ISM, em que é esperado que o índice, o PMI no fator DSM, que registre uma pequena subida, mesmo assim ficando em terreno de contração, enquanto o índice de atividade de serviços possa recuar um pouco, mas ainda assim ficando em terreno de expansão. Para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com um novo Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!